Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, de um tempo para cá, talvez até por conta da internet, né, a gente tem falado mais de algumas coisas e as pessoas têm tido mais acesso também às informações. Então, acho que esse pode ser um ponto importante para a gente começar dizendo. Mas de um tempo para cá, não sei se você percebe que a gente começou a identificar narcisistas ao nosso redor, né? Ah, fulano é narcisista, Beltrano é narcisista. Será que é mesmo? Quero falar disso com vocês hoje, tá? E quero começar diferenciando o que é uma pessoa narcisista e o que é uma pessoa egoísta. Então, olha só, muitas vezes nós temos falado para pessoas que são egoístas e chamado elas de narcisistas. Isso é um problema, até quando a gente pensa em termos de tratamento, por exemplo. E aí eu quero começar fazendo essa diferenciação para a gente entrar no narcisismo. Então, hoje eu tentei diferenciar o que é um narcisista do que é um egoísta. Uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa que pensa muito em si. Ela está muito focada em si. Então, tudo que é dela é prioridade. Se ela tem que, sei lá, ir fazer uma corrida, jogar uma pelada no domingo com os amigos, ou ficar com você porque vai ser aquele único período que você vai estar livre, pra vocês ficarem juntos, a pessoa não te prioriza. Ela sempre escolhe o dela. Então, primeiro quando as minhas necessidades estiverem satisfeitas, eu posso olhar para você. Isso é uma pessoa egoísta. Pessoas egoístas também são pessoas que têm dificuldade de compartilhar. Então, a pessoa quer tudo para ela. Essa também vai ser uma característica de uma pessoa egoísta. Então, dividir é um negócio maluco para ela. Isso está praticamente fora de cogitação. Uma outra característica de pessoas egoístas são pessoas que muitas vezes não têm empatia. Como elas acabam se priorizando muito, né? O que elas querem está mais importante, de uma certa maneira essa pessoa vai ter uma tendência a ignorar as pessoas que estão ao seu redor. Então ela não tem a preocupação de, deixa eu ver se essa pessoa precisa de ajuda, deixa eu ver se eu posso melhorar a vida dela de algum jeito. Não. Então, se você se relaciona com uma pessoa egoísta, seja relacionamento amoroso, família, amigos, etc., você tem que saber que nessa relação você está sempre em segundo lugar. Se isso vai ser bom ou não é uma coisa que você vai precisar avaliar. Mas essa é uma característica de uma pessoa egoísta. Quando a gente fala de narcisismo, já é uma coisa diferente. Olha só, acho que vale a pena um outro parênteses aqui, antes de eu me aprofundar nisso. A nossa cultura, né? A gente tem uma cultura aí que está em transformação, mas a gente está vindo de uma cultura machista, no qual o homem era sempre o anfitrião, vamos colocar assim, sempre a peça principal, e as mulheres atuavam como coadjuvantes, ok? Então, era dada a mulher que ela ia casar, a mulher ia ter que cuidar dos filhos, se desse, ela estudava. Então, as coisas das mulheres, culturalmente, quando a gente tem esse olhar, de fato, as mulheres aprenderam que primeiro o homem, primeiro serve para depois ser servido. Isso é uma questão cultural, tá? Tô dizendo que todo mundo é assim, mas isso é uma questão cultural. De um tempo para cá, sim, com a emergência do feminismo, com a mulher tomando mais lugar dentro da sociedade, isso começa a mudar um pouco dentro das relações, dentro do casamento. Então, as mulheres hoje decidem se elas querem ter filhos, se elas querem seguir uma carreira. Tem mulheres que fazem essa decisão. Tem casais que racham o relacionamento porque a mulher não quer mais, não escolhe comprometer a carreira. Olha só, de fato, e aí o que a gente viu nesse movimento, né? Eu costumo dizer que você quer mexer na família de alguém, você põe uma pessoa em terapia, não precisa nem colocar todo mundo. Você põe só uma pessoa na terapia. Quando aquela pessoa começa a mudar, a família toda reage. Quem já fez terapia com uma família não fazendo terapia vai saber o que eu vou te dizer agora. Comentários do tipo, você tá ficando muito egoísta, essa terapia tá te fazendo mal, você não prioriza mais a sua família. Já ouviram coisas desse tipo? Não, essa terapia aí, fulano era maravilhoso me relacionar com ele, começou a fazer terapia, começou a ficar egoísta. Olha só, tem um grau de egoísmo que a gente precisa ter pra gente ter uma vida saudável mesmo. O problema, sabe o que é? O
O problema é que a gente vivia, parece que só em sociedade, tudo era coletivo. Agora a gente está vivendo num momento que tudo é individual. E aí a gente precisa, em algum momento, chegar nesse equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso? Um certo grau de egoísmo é importante. É importante você se priorizar. É importante eu olhar para mim, às vezes, antes de olhar para o outro. Eu vejo muito isso em mulheres. As mulheres têm dificuldade de algumas coisas, principalmente depois que elas são mães, de sair de alguns lugares. Parece que é egoísmo. Como que eu vou fazer isso se minha filha não faz? Não vou me aprofundar nisso, porque esse não é o tema específico da nossa live. Mas olha só, a gente vai precisar nessa sociedade, para viver no coletivo, a gente precisa abrir mão um pouco do individual. Então olha só, quando eu tô casada, tem momentos que eu falo, não, esse momento aqui é meu. Tem momentos que não é meu, tem momentos que eu abro mão de fazer alguma coisa que eu quero, porque eu também vou estar com meu parceiro para fazer alguma coisa que ele quer. É preciso esse equilíbrio nos relacionamentos, né? Eu vejo isso muito forte, assim. As mulheres cada vez mais independentes, mais autônomas, já não querem qualquer relacionamento, e fica nesse equilíbrio do individual com o coletivo. Onde está o erro? Quando a gente quer ter um relacionamento muito individual, vou falar sobre isso semana que vem, quando a gente falar sobre amores líquidos aqui, vou trazer esse tema. Então, o amor líquido é o amor individual, só tá bom pra mim enquanto me serve. O coletivo é a abnegação, é a mulher que abre mão da carreira, abre mão do autocuidado, vira empregada dona de casa doméstica, o marido arruma outra, ela fica numa dupla família, tudo por eles, olha só. Não importa o quanto que ela tá tomando, o que importa é os meus filhos estarem bem, o que importa é o meu marido estar bem, o que importa é minha família estar feliz comigo. Se a preocupação é sempre o outro, você está vivendo só no coletivo. Isso vai te adoecer também. A gente precisa do equilíbrio do individual e do coletivo. E aí, para chegar nesse equilíbrio, eu quero te dar uma dica que é uma coisa que eu falo para mim. Eu li esses dias, ano passado, eu estava lendo o livro, saltou essa frase do livro para mim, e eu penso muito nisso, e ela se tornou meio que uma regra para mim, no sentido de pensar em algumas das minhas escolhas. Ela fala o seguinte, ó: se não faz bem a colmeia, não faz bem a abelha. Se a gente seguisse essa regra, a gente não teria problema nessa diferenciação do individual para o coletivo. Por quê? Se não faz bem a colmeia, não faz bem a abelha. Se eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar outras pessoas, aquilo também não faz bem para mim. Eu prejudico a minha relação com ela, eu comprometo meu relacionamento com meu marido ou com a minha esposa, eu comprometo meu relacionamento com os meus filhos. Faz bem a mim? Faz. Isso faz mal ao outro? Não. Olha só, no momento que você coloca na sua agenda que você vai para atividade física aquele dia, que você vai para o seu salão, ou que você vai jogar futebol com seus amigos, e você não abre mão daquilo, você não está sendo egoísta, aquilo não faz mal ao coletivo. Ah, mas a minha esposa vai choramingar. Olha só, você fazer algo que é bom, você fazer uma atividade física, você está bem com você, e isso faz bem ao outro. A gente precisa começar a pensar um pouco diferente sobre essas coisas. Então, a terapia fazer de você uma pessoa um pouco mais egoísta, que bom que ela está fazendo. De fato, a gente ainda tem que aprender esse equilíbrio entre vida individual e vida coletiva. Só que isso não significa necessariamente que você está num relacionamento com uma pessoa narcisista. E aí eu vou fazer uma diferenciação aqui e depois eu vou me aprofundar no narcisista. A pessoa egoísta, ela quer se dar bem e ela se prioriza. A pessoa narcisista, ela quer se dar bem, ela se prioriza, mas para isso ela destrói você. Essa é a diferença. A pessoa egoísta, às vezes ela tá na vida dela, na bolha dela, vivendo isolada de todo mundo, fazendo um negócio que ela gosta, tendo uma vida super individual e tipo assim, tô bem com isso. E se você ficar longe dela, tá tudo bem. A pessoa narcisista não. Quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, além dessa coisa dela ter que se sentir muito importante, ela faz questão de diminuir as outras pessoas. Até para ela se sentir ainda mais importante. Então você vê que no padrão de comportamento narcisista, você tem um comportamento que prejudica outros, entende? Você começa prejudicando os outros. E essa é uma questão. Deixa eu me aprofundar nisso aqui. Olha só, eu vou te falar 8 características. Se você procurar no DSM-4, a definição de transtorno de personalidade narcisista, ele vai te dar, se eu não me engano, uns 9 pontos. Eu vou discutir 8 com vocês. Então, se você conhece alguém, ou você
que se encaixa nesses 8 aspectos, talvez você seja uma pessoa com personalidade narcisista, ok? Olha só, vamos pontuar algumas coisas e ver como que isso se manifesta dentro das relações. Uma primeira característica dessas pessoas são pessoas que têm uma sensação grandiosa de alta importância. Sabe aquela pessoa que sempre salva o mundo? Termina a coisa, ela fala, nossa, se não fosse eu aqui hoje, esse negócio nunca teria dado certo. Ela é muito importante. Ela salva as coisas. Ela, sabe, ela move o mundo. Ela é a própria céu, lua, estrela, galáxias infinitos. E isso fica muito marcado nessa pessoa. Essa coisa de a pessoa ser sempre aquela que salva o mundo, não é no sentido de que ela vai servir as pessoas, tá? É no sentido de que ela faz da presença dela algo extremamente importante. Ela tem uma alta importância, ela é muito importante. Nossa, se o Ailton não tivesse me conhecido, ele seria um péssimo psicólogo se ele não tivesse tido aula comigo. Olha só que coisa horrível. É um nível de alta importância que tudo é muito grande, tudo é muito complexo. Normalmente, quando você se relaciona com essas pessoas, e aí, deixa eu entrar em algumas patologias, porque eu acho que isso é importante, né? Até comentar isso logo no início. É muito comum que o transtorno de personalidade narcisista gere comorbidades psiquiátricas, ok? Então, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente você vai conhecer uma pessoa que o único númerozinho do CID que ela vai ter é o de transtorno de personalidade narcisista. Ela vai ter mais. Por quê? O padrão de comportamento característico desse quadro faz com que essa pessoa viva relações normalmente muito conflituosas com todo mundo, desde a infância, às vezes. Isso significa que essas pessoas tendem a ter muito problema de relacionamento e uma série de outras coisas. Muitas vezes a pessoa não reconhece, muitas vezes não, a pessoa não reconhece isso, ela não fala, eu sou uma pessoa difícil e por isso que determinada coisa está acontecendo na minha vida. Normalmente o que vai acontecer é que essas pessoas vão apresentar outros transtornos mentais. Quais são os mais comuns? Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, pessoas que fazem muito uso abusivo de álcool e drogas, transtornos de humores. Então, são algumas coisas que você pode ver presente dentro do transtorno de personalidade narcisista. Por que eu estou te falando isso? E normalmente uma pessoa que tem essa alta importância toda, ela pode começar a ter problema em algumas relações. Imagina você que se sente importante para fazer tudo. Quem seria a sua esposa sem você? E na verdade, você começa a se dar conta que ela podia ser qualquer coisa sem você. Talvez até uma coisa melhor. Ou o seu marido, por exemplo. Olha só, essa sensação de alta importância acaba fazendo com que no momento que essas pessoas se sintam inseguras de alguma medida, elas acabam descontando em quem está perto. Eu lembro, tem muitos anos eu acompanhei um caso e a pessoa tinha um quadro de transtorno bipolar e ela entrava nos ciclos, né? Então ela tinha ciclos muito marcados de depressão grave e ciclos muito marcados de mania. E aí o que acontecia? Quando ela entrava na fase de mania, até porque todo mundo quando entra na fase de mania, entra numa fase de muito empoderamento. Quem já vivenciou um quadro de mania vai saber o que eu tô dizendo. Você entra numa autoconfiança, você sente que você consegue, você é bom, você pode. Tanto, gente, que para pessoas que têm transtorno bipolar, às vezes uma das coisas mais difíceis é lidar com a falta da mania. Por quê? Porque imagina se acordar de manhã e você sentir que você é o dono do mundo e você pode fazer qualquer coisa e você vai fazer isso, vai acontecer. Esse é um estado de mania. Então, essa pessoa ciclava entre a mania e a depressão. Quando ela deprimia, ela ficava de cama, não conseguia sair. O que o marido fazia? Tá vendo como você precisa de mim? Se não for eu na sua vida, você não seria ninguém. Quem ia dar conta de uma mulher que não consegue nem cuidar de si mesma? Ficava numa depressão, remédio, terapia, nananã, melhora, sai da depressão. Uma outra coisa clássica para os transtornos bipolar, que é o quê? A pessoa melhora, ela sai do estado depressivo, às vezes ela entra no estado maníaco, o que ela acha? Eu não preciso de terapia, abandona a terapia. E essa pessoa vivia nesse ciclo. Começava a terapia, estava deprimida, melhorava, estabilizava,
às vezes entrava numa mania, melhorava, saía da terapia, não precisava mais da terapia, às vezes parava de tomar remédio, caía na crise maníaca. Quando ela estava na fase depressiva, o marido falava: ninguém é você não é ninguém sem mim, ninguém ia te aguentar, olha como você tá, você precisa de mim para eu cuidar de você, você precisa de mim. Quando ela ia para a fase maníaca, ele começava a criticar. Que burro que você tá falando, nossa, você é uma idiota, nossa, como que você faz isso, nossa, não. Aí ele minava a autoestima dela, ela entrava de novo no estado deprimido, ele falava: tá vendo que você precisa de mim? Isso é uma característica comportamental, uma das características comportamentais de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Então, o problema, ela não quer só se ver bem, ela quer se ver bem e ao ver que você tá melhor que ela diminui você, porque ela não pode ter concorrente. Essa é uma questão. O segundo ponto que a gente vai poder ver, então, isso que eu te expliquei aqui é um exemplo de como esse padrão de comportamento acontece, às vezes, com pessoas narcisistas. Você tá com a pessoa, às vezes, você não precisa nem ter transtorno, tá? Quando você tá mal, aquela pessoa é maravilhosa com você, porque você precisa muito dela, e aí quando você tá bem, crítica. Mina sua autoestima, mina sua autoconfiança, você volta a ficar mal, essa pessoa vem. E é assim, gente, que se estabelece ciclos de violência dentro de relacionamentos, tá? Amoroso, familiar, seja o que for. Uma segunda característica que a gente vai ver são pessoas que ficam muito fantasiando, elas estão sempre preocupadas, pensando, ocupadas com aquilo que virá. Como assim? Sempre com fantasias de sucesso ilimitado e estão sempre em busca de um amor ideal. Sabe essas pessoas que atualmente parece que são muitas? Que não, eu vou ser bilionário, não, eu vou vender essa ideia, não, porque agora eu vou lançar um produto na internet e em uma semana eu vou estar com a minha empresa na bolsa de valores, não, porque a mulher para mim ela tem que ser assim, não, o cara tem que ser assim. Sempre no ideal, sempre no imaginário. E esse imaginário, não sei se vocês conseguem perceber, um imaginário sempre muito grande, muito fantasioso. A pessoa não sonha em passar no concurso público e servir a federação ganhando 10 mil por mês. Ela sonha que ela vai publicar um livro e esse livro vai ser um best-seller que vai ser traduzido para 52 línguas. Olha só, aí você fala: ah, mas isso não pode acontecer? Com certeza pode. Aí você fala: o que essa pessoa está fazendo para isso? Nada, ela só está fantasiando. Esse é o problema. Muitas vezes ela fica ali na fantasia da coisa. Então, o Robson perguntou aí, né? Pessoas com histórico de ideação suicida estão dentro desse quadro? Não necessariamente, tá? A ideação suicida, ela é muito presente na depressão grave, vai acontecer, depressão, borderline, quadro de borderline, TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, também é muito comum tentativas de suicídio. Pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas. Eu acho que esses são os quadros que mais se correlacionam com tentativas de suicídio e ideação suicida. É claro, e aí isso vai acontecer, como a gente fala de que uma pessoa narcisista, eu acho assim, se ela fosse só narcisista, é mais fácil ela fazer você se matar e depois pagar de vítima para os outros. Eu acho que é mais esse perfil comportamental. O que pode acontecer é que você vai ter, às vezes, um narcisista com outras comorbidades psiquiátricas. Então, essa é uma coisa que pode acontecer. Quando isso acontece, aí você pode ter isso, ideações suicidas. E aí, normalmente, quando você tem esses quadros relacionados, as tentativas vão ser... Ela vai culpabilizar alguém por ela estar fazendo aquilo ali. Ela não faz aquilo do nada, ela faz porque ela está sendo vitimizada por conta do outro. Então, esse é um ponto. Pode por quê, né? O narcisista pode ter um traço de psicopatia? Sim. Principalmente a falta de empatia. Vou chegar lá daqui a pouco, tá? Se eu não responder, você volta na sua pergunta aí pra mim daqui a pouquinho. Vamos voltar para as fantasias aqui, para eu seguir meu raciocínio. Olha só, quando você namora uma pessoa narcisista, vamos começar pelo namoro, daqui a pouco a gente chega na família. Quando você namora uma pessoa narcisista, eu vou te dizer algo de cara. Você nunca vai ser suficiente. Até o elogio vem com uma crítica. Por quê? Porque a pessoa está procurando alguém ideal. Existe alguém ideal?
Não existe alguém dela. Então, pessoas narcisistas tendem a ser muito críticos com seus parceiros, tendem a cobrar muito, tendem a ter expectativas fantasiosas. Olha, eu podia virar para você e falar, eu tô dando live aqui, quando eu terminar a live, 9h30 da noite, que esse é meu horário na minha cabeça, quando eu terminar a live, eu vou chegar ali e vai ter um jantar preparado pela minha esposa, que ela amassou a massa, ela fez a massa, ela fez o macarrão, fez o molho, plantou o tomate, colheu o tomate, eu vou comer uma comida mega hiper fresca daqui a alguns minutos. Isso não seria uma verdade. Isso não estaria nem perto da verdade. Para começar, a gente não tem pomar para plantar tomate. Olha só, essa expectativa, se eu tivesse essa expectativa, ela seria irreal, ela seria fantasiosa. Eu sei que nem eu nem ela temos habilidades para fazer massas. O que significa? Se eu espero isso dela, quem está errando sou eu. Se eu espero do meu parceiro, né, num relacionamento amoroso, algo que eu já sei que ele não consegue me dar, quem está errada sou eu por esperar. Essa é uma expectativa fantasiosa que eu tenho. Você ter combinado com seu parceiro que ele ia arrumar a casa e voltar para casa e esperar a casa arrumada, isso é uma expectativa real, ok? Você pode se sentir frustrado por isso, ok? Tem a ver com ele por não ter cumprido lá um combinado. Agora, o grande ponto quando você se relaciona com o narcisista é que ele vai estar o tempo todo esperando coisas de você que você não vai ser capaz de fazer, e quando você fracassar, ele vai te avisar que você fracassou. Por quê? Ele precisa te mostrar que você não é suficiente para ele. Muitas vezes até para fazer o jogo da manipulação, que a gente vai ver dentro desse padrão de comportamento também. Tinha uma colega minha que ela falava uma coisa, eu nunca esqueci. Ela falava o seguinte: copo furado nunca transborda. Pessoa carente nunca está satisfeita. E um narcisista sempre vai te cobrar algo mais. Esse é o ponto que a gente precisa avaliar. Então, olha só, você está em busca de alguém que muitas vezes te cobra coisas irreais e tudo que você entrega, a pessoa ainda consegue criticar. Sabe aquelas pessoas que parecem terem dificuldade de ter uma conversa com alguém sem fazer muitas críticas ou, vamos dizer assim, muitas alfinetadas? Porque esse é um ponto. O Robson está perguntando, né? Qual que é a minha postura clínica? Como que eu comunico com o ser humano que ele não tem consciência desse transtorno? Pois é, eu acho que é uma boa questão, né? Normalmente as pessoas não vêm para terapia por causa do transtorno de personalidade narcisista. Ela vai vir por um transtorno bipolar ou ela vai vir por alguma coisa desse nível. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, eu acho que entra um ponto aqui que é possível mudar ou não? Então, olha só, quando eu falo que uma pessoa tem um transtorno mental, quando eu falo, gente, 2022 eu tive um período da minha vida que eu estava numa crise de ansiedade, num estado de ansiedade muito exacerbado, foi um período que eu tive muitas mudanças e passou. Ok, normal, você teve ansiedade, você pode até ter ido para uma crise de ansiedade, ter ficado lá alguns meses num estado mais crônico de ansiedade e passa aquilo na sua vida. Transtorno não é bicho de estimação. Acho que essa é uma coisa importante pra gente falar. Então, o transtorno tem hora que eu posso estar em crise, tem hora que eu posso estar instável, mas não tem momentos na minha vida que eu vou estar estável, que vai estar tudo bem, que eu não vou estar deprimida. Eu posso acabar por ser uma característica minha, talvez ter um humor mais deprimido, mas isso não significa que a pessoa vai estar num estado contínuo de depressão do início da vida dela até o final da vida dela. Se isso faz sentido. Quando a gente fala do transtorno de personalidade, a gente está falando de características comportamentais que são aquela pessoa, que representam aquela pessoa numa grande medida. Então, essa é a diferença. Por que eu estou falando isso? Nesse momento, surge uma questão que é: muda ou não muda? Personalidade muda ou não muda? Essa é a questão. Daria uma boa live. Vamos ter muitas discussões. Eu defendo que sim, eu acredito que mude. Eu acho que as pessoas mudam características assim, inerentes dela, eu acho que elas conseguem transformar. Todas as pessoas vão fazer isso? Não, porque requer muito esforço, requer muito desgaste emocional, nem todas vão caminhar para isso. Qual que é o problema principal do narcisista? É a dificuldade de reconhecer que ele é. O nosso problema com ele começa aí. É muito difícil uma pessoa ler, pegar um DSM, ler. Vou passar esse desafio para vocês hoje. Entra no Google, pergunta lá, transtorno de personalidade narcisista,
características descritas no CID ou no DSM. Pega as 9 características e lê. É muito difícil você ler e falar, ih, caramba, eu sou esse negócio aqui mesmo. Por quê? Porque muitas vezes no transtorno tudo está muito disfórmico, está muito distorcido. Então a pessoa não consegue ter essa visão. Enquanto em alguma medida, enquanto terapeuta, eu não levar a pessoa a ver isso, dificilmente ela muda. E aí fica uma dica para os meus colegas. As pessoas não mudam porque elas têm que mudar. Ou porque eu acho que elas têm que mudar, ou porque a mãe delas acha que elas têm que mudar, ou porque o parceiro acha que elas têm que mudar. As pessoas mudam quando seus comportamentos começam a lhe gerar prejuízo. Essa é a verdade, é aqui que as pessoas começam a mudar. Então, no caso do transtorno narcisista, como em todos os outros, de personalidade ou não, em alguns momentos eu começo a mostrar para o meu paciente que aquele padrão de comportamento que ele está apresentando é o padrão que está gerando mal para ele. É o padrão que fez as pessoas irem embora. É o padrão que está levando as pessoas a desistirem. Agora, é muito difícil quando não existe esse sofrimento. Exatamente, as pessoas veem que elas estão sofrendo. Enquanto for todo mundo sofrendo, não adianta. Por isso que às vezes é difícil, mas às vezes você tem que estar intimado em relacionamento. Às vezes você tem que falar, ó, acabou. Ou é terapia, ou não tem mais ninguém, não tem mais casamento. Por quê? Porque às vezes se você não gera um desconforto, a pessoa não muda, ok? Então, esse é um ponto, tá? Não sei se eu respondi, Robert. Então, beleza. Então, eu falei, essa autoimportância, sempre ocupado com coisas muito grandiosas, amores ideais e tudo mais. Uma outra característica de uma pessoa narcisista é uma pessoa que ela precisa, ela necessita de atenção e admiração. Ah, mas todos nós não precisamos? Não, acho que todos nós gostaríamos, em alguma medida, termos atenção e admiração. Só que o narcisista, ele quer isso de uma maneira potencializada. Ele quer isso de maneira excessiva. Excessiva. Esses dias eu comentei que eu tô assistindo Casamento às Cegas. Até postei um episódio, um vídeo aqui nos Reels. Aí, esses dias, continuamos assistindo. E aí tem um casal lá, não vou falar o nome, mas tem um casal lá que eles começaram a se relacionar e a gente aqui em casa falou, ele achou ela feia. Essa é a nossa teoria, que ele não gosta dela. Mas eles estão juntos, começaram e tal. E eles foram morar juntos. E assim que ele saiu lá da tal lua de mel, ele voltou ao trabalho. Então ele estava trabalhando, home office, e a namorada, sei lá, não estava trabalhando, estava fazendo qualquer outra coisa. Nessa que ele começa a trabalhar, acho que no segundo dia que ele estava trabalhando, ela começa uma DR com ele. Uma DR. Fala, porque você tá me tratando mal. Sabe quando a pessoa acaba de acordar e toma um esporro na cama, porque o outro sonhou e tá descontando em você? Que você não entende direito nada que tá acontecendo? A cena pareceu mais ou menos isso. Ele acabou de trabalhar, desceu e tal, e ela começou, porque você, não sei o que lá, nananã. E ele tentando entender o negócio. Porque eu perguntei como você tava e você ficou calado. Ele falou, eu comentei com você que eu tava com dor na boca. Mas não. Aí ela começou, porque você não falou, hoje você não me falou que você me amava, e você tá me tratando com indiferença. E eu olhando para aquilo pensando, meu Deus, que maluquice, galera. Galera, menos. Acho que eu vou começar a fazer live na internet para falar pro pessoal, gente, isso aqui, ó, menos, tá pegando mal. E ela, sabe, desesperada, assim, começou a chorar e tal. E ele virou assim, já tava ficando meio indignado, ele virou e falou assim, porque você é muito carente. Nossa, quando ele falou isso, essa menina virou giraia, gente. Parecia que ela tava tendo uma possessão demoníaca naquele momento. Ela ficou puta, ela começou a chorar. Carente! E eu aqui em casa, carente sim, com certeza carente. Olha só, se eu preciso de alguém na minha vida, e os narcisistas precisam, que ele me fale o tempo todo que eu sou bom, que eu sou maravilhosa, que eu sou bonita, que eu sou não sei o quê, gente, é excessivo. Por isso que eu tenho uma dica, hein? Pra quem me segue, eu vou te dar uma dica. Minha dica é o seguinte, cuidado, não comece relacionamento nas férias. Eu falo muito isso, as pessoas acham que eu tô brincando. Quando você começa relacionamento nas férias, você tem muito tempo livre. Aí quando volta a sua vida normal, começa a dar atrito, porque as pessoas não entendem por que você não tem o tempo que você tinha, porque agora você tá trabalhando e estudando. Essa é uma questão que compromete alguns relacionamentos.
Tem pessoas que, enquanto você não fica, porque você é linda, porque nananã. Quando isso não vem, ela enlouquece. Ela começa uma DR. Ela faz o que for. O narcisista faz o que for para estar no centro das atenções. Nem que isso signifique começar uma briga. São pessoas que às vezes começam brigas. Sabe aquela pessoa que tá tudo normal e aí acontece uma catástrofe naquele dia, que é ter a festa da filha dela? Aí ela faz um show. Aí o aniversário que era para celebrar 12, 15 anos da menina, vira um drama da mãe. Isso é uma característica de pessoas narcisistas. Quando elas estão saindo do palco, elas fazem qualquer coisa para voltar. Nem que seja uma cena. Nem que seja humilhar pessoas. Ok? Então, às vezes procuram problemas onde não tem. Faz escândalo se eles são corrigidos. Nossa, você corrigir uma pessoa narcisista, se prepara. Por quê? E essa também é uma característica, uma quarta característica. Essas pessoas têm um senso de direito. Como é isso? Tudo que elas fazem está direito, tudo que os outros fazem estão errados. Ela está sempre certa. Uma pessoa narcisista, gente, ela está 100% certa. Quando você encurrala a pessoa, que ela vê que ela tem que pedir desculpa porque ela está errada, ela faz você se tornar culpada do erro dela. Isso é uma característica de uma pessoa narcisista. Faz sentido isso aqui? A pessoa fala, eu só errei porque você fez aquilo primeiro. Então você tem que começar pedindo desculpa. Não admite que tá errado. Se ela acha que aquilo é daquele jeito, aquilo é daquele jeito. Não importa o que você fale. Eu, sinceramente, eu tenho cuidado para nunca jogar muitas pérolas aos porcos. O que significa? Quando eu começo a conversar com alguém, que surge uma discussão, e que eu vejo que o único objetivo da pessoa é mostrar que ele tá certo, ela tá certa, eu normalmente concordo e termino o assunto. Eu falo, nossa, nunca tinha visto por esse lado. Entendi. Imagina, eu nos meus relacionamentos pessoais, querer discutir que tá certo é eu gastar 1 hora da minha vida. Gente, por isso que eu não entro em discussão na internet. Internet, as pessoas não estão discutindo questões de maneira racional. As pessoas estão apaixonadas, torcendo por um futebol, entendeu? Paixão no sangue. Imagina, de jeito nenhum, deixa a pessoa... Eu brinquei que na última eleição, a minha estratégia é ser estratégia 100% de concordância. O Bolsonaro é maravilhoso, ele vai nos salvar. Eu falava, com certeza. O Lula é o salvador. Com certeza. Até porque alguém que começa um argumento para mim usando a palavra salvador, ela já tá me dizendo que ela não quer argumentos. Então, cuidado com isso. E essa é uma coisa que fica muito marcada com pessoas que se relacionam com transtorno de personalidade narcisista. Imagina você que cresce com uma mãe narcisista. Vamos imaginar essa cena. Então, tudo é ela. Tudo que ela faz é certo. Tudo que ela faz é melhor. Tudo que ela faz é mais bonito. Ela é mais bonita que você, com certeza. Eu acho que ela já deve ter te contado isso em algum momento da vida. Olha só, quando isso acontece, e essa pessoa passa a vida sendo minada, ela vai ter alguns problemas sérios psiquiátricos. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Só que se você está no contexto que a pessoa está sempre certa, você está sempre errado. Se eu estou sempre errado, eu tenho insegurança, eu não sei o que eu faço, eu não sei, entende? Muitas das nossas inseguranças podem vir em decorrência de correções excessivas que a gente teve ao longo da nossa vida. Se o tempo todo na minha vida eu faço uma coisa, eu sou questionada, eu faço uma coisa e falam que eu fiz a pior escolha possível, eu faço outra coisa e eu me dou mal, gente, é para explicar assim as pessoas de 18 anos que têm dificuldade de escolher uma roupa A ou B. Ou se eu faço isso ou isso. Até hoje, em pleno 2024, tem adolescente que tem medo de contar para o pai que vai cursar um curso diferente do que ele deseja. A gente ainda vive nessa sociedade. Aí imagina isso potencializado. Você convivendo com uma pessoa com transtorno narcisista. Se entrar numa briga, você vai entrar para perder. E já te informo isso. Quem vai sair chorando é você. A pessoa faz a coisa de uma maneira que a culpa é sua. E ela é mais uma vítima da sociedade que passou pela sua mão. Ok? O que é um outro aspecto do narcisismo? E essa é uma coisa que é diferente, vale a pena voltar nisso aqui,
que é diferente de pessoas egoístas. A pessoa egoísta, ela tá preocupada com ela, ok? Se ela se der bem, ela tá maravilhosamente bem. A pessoa que é manipuladora, que é narcisista, que distorce as coisas, normalmente sim. Essas pessoas, elas tiram vantagens dos outros para alcançar os seus objetivos. Então, olha só, quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, você só vai se relacionar com ela enquanto você for útil a ela. Isso vale para pais e filhos também. Tem filhos que têm transtorno narcisista, pessoas que só têm relacionamento com os pais enquanto precisa daqueles pais. Quando aqueles pais se tornam desnecessários, a pessoa corta vínculo, sem olhar para trás, ela vai embora. Ela faz isso com o filho, se ela precisar. Tem minha esposa vai lembrar. O assassinato de Gianni Versace, eu acho que é isso, um documentário, não é documentário não, é um seriado mesmo no Netflix. É bem interessante, ele vai mostrar primeiro o pai era um narcisista, sempre muito grande, sempre tudo muito maravilhoso, o melhor carro e não sei o que, nananã. Chega uma hora que esse pai vai à falência, vai ser preso, ele abandona a família e ele vai lá pro país dele lá de origem. Esse menino, já vou contar o seriado, tá? Mas vale a pena assistir. Esse menino sai matando, ele é um serial killer, ele sai matando gente de cidade a cidade. E aí chega um momento lá que ele tá em crise e ele liga pro pai pra pedir ajuda. Ele conversa com o pai pra pedir ajuda, quando ele desliga o telefone, o pai tá numa rádio, dando uma entrevista falando do filho, começa a aparecer na televisão, meu filho é um monstro e nananana. Olha só, pessoas narcisistas, quando você identifica que ela é narcisista mesmo, fique atento, que o seu tempo com ela pode ser curto ou longo. Depende da sua utilidade a ela. Às vezes pessoas egoístas não, elas gostam de ter pessoas na vida dela e eventualmente elas aprendem a lidar com o erro dos outros. Não, nem todos, mas muito sim. Mas uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, os outros são degraus para ela. É só degrau. Ela vai subir os degraus. Entendeu? Ela só vai pisar na sua cabeça para ela poder chegar no próximo patamar que ela quer. Isso mesmo, assassinato de Gianni Versace. Vale a pena assistir, tá? Peraí que Pronto, vamos lá. 6. Falta de empatia. Isso se parece com o que eu estava falando lá do egoísmo, e aí eu vou resgatar a pergunta que me fizeram sobre a psicopatia, né? Pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem ser psicopatas? Podem. Principalmente pela falta de empatia. Então, assim, não existe nenhuma disposição dessa pessoa tentar reconhecer ou identificar as necessidades dos outros. Ela acaba vivendo muito em função dela. O único feedback que ela tem e valida como certo, vamos colocar assim, é o feedback do isso aqui é bom pra mim ou isso aqui não é bom pra mim? Eu gosto disso ou eu não gosto disso? Essa pessoa me serve, essa pessoa não me serve? Eu percebo, uma das coisas que eu vejo, assim, assistindo algumas coisas, conversando com algumas pessoas e tal, é que nesse transtorno você tende a tratar os outros como serviçal mesmo. Sabe essa coisa da utilidade? Falta empatia. Sei lá, se eu precisar ligar pra você 3 horas da manhã porque eu preciso de uma ajuda sua, eu não vou pensar se você acabou de ter filho, se você tá no puerpério, se você amanhã acorda às 5 horas da manhã. Nada do que pode ser afetado o outro é considerada a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? Então, como eu não tenho empatia, eu vivo com o único feedback eu comigo mesmo. Então, por conta disso, essas pessoas tendem a ignorar as necessidades dos outros. Casamento às cegas. Casamento às cegas, gente, é um laboratório para psicólogo aquilo ali, tá? Fica a dica. Na temporada anterior do Brasil, ano passado, a temporada do Brasil, a gente tem uma persona que claramente é uma pessoa narcisista. A própria filha fala, minha mãe é narcisista. Esse filme também é muito bom, tá? Ela também é narcisista. E aí, olha essa cena, essa coisa de você não entender as necessidades do outro. A mãe foi acompanhar a filha para experimentar os vestidos. Estavam todas as noivas, as mães, as amigas, todas lá. Vem uma primeira menina, essa mulher chora.
Vem uma segunda menina, essa mulher chora, emocionada de ver uma mulher de noiva, imagina, ela chora. Terceira, quarta, todas. Quando chegou a vez da filha dela, a filha dela desce de noiva, ela olha para a filha dela sem uma lágrima, olho seco. Ah, acho que eu não gostei muito. Gente, fica um climão na hora. Olha só, você pode até não gostar muito, mas você não consegue perceber a necessidade que aquele outro tem de você de aprovação naquele momento. De falar, você gostou? Como ficou? Sabe, é essa falta de empatia que compromete as relações. Então, se você quiser assistir um caso desse, você pode assistir lá. O que é uma outra coisa que a gente vai ver? Essas pessoas tendem a ser pessoas muito invejosas. Ou, que acaba sendo uma coisa relativamente comum também, essa pessoa acha que o mundo inteiro inveja ela. Então, essa é uma coisa que às vezes a pessoa acaba falando, você vê isso, ela distorce. Ah, não, porque a Márcia tá com inveja porque eu terminei a faculdade. Márcia nem sabe que você tá fazendo faculdade, entendeu? Não dá para falar isso, mas é nesse sentido. A pessoa, muitas vezes, dependendo do caso, né? E aí alguém até colocou isso, existem algumas gradações quando você vai estudar, mas dependendo do caso, você pode ter características até psicóticas, da coisa vir para um delírio, de tão inflado que fica esse ego, de tão distorcida que fica essa realidade. E aí, claro que vai depender de algumas gradações. Aí, vamos imaginar você filha ou filho de uma pessoa narcisista. Você chega em casa feliz com a prova. Mãe, tirei 8. Ah, tá. Não, porque hoje eu fiz um almoço que ficou maravilhoso. Não tem conquista que seja celebrada perto de um narcisista. Porque se você está celebrando uma conquista, você está sendo o que naquele momento? O centro dos holofotes. O que ele vai fazer? Fica tranquilo que ele rapidamente vai te tirar disso. Se você tem um parceiro que nunca está feliz com você, que nunca comemora suas conquistas, que nunca celebra com você as coisas, você precisa rever esse relacionamento. Essa é a verdade. Olha só. Antes de eu entrar aqui na live, os meus cachorros estavam brincando. O Theo, eu tenho 2 chihuahuas, o Theo e o Chico. O Theo é mais velho, o Chico é o caçulinha. O Theo, ele é uma criança, ele tem 5 anos, mas o Theo é uma criança, ele ama brincar. O Theo é inimigo do fim, ele não sabe terminar uma brincadeira. Ele brinca até ele desmaiar e cair morto, que ele vai deitar e dormir. E o Theo ama brincar de bolinha, então tava jogando a bolinha e tava até brincando de bolinha. E aí o Chico entra na brincadeira. Então o Theo vai brincar bolinho, daqui a pouco o Chico vai atrás e tal. E a gente vendo os dois brincando, e a minha esposa falou assim, o Theo não ganha uma, o Theo perde todas as bolinhas. Qualquer bolinha que os dois forem disputar, o Theo perde. Eu falei, é verdade. Mas sabe qual que é o ponto? O Theo não tá preocupado em ganhar, o Theo tá preocupado em brincar. Ele não quer saber quem vai ficar com a bolinha, ele quer correr atrás da bolinha. Eu até falei com ela, a gente devia ser mais assim. Essa é uma das coisas que no casamento faz muita diferença. Você tá disputando para ver quem ganha com seu parceiro ou você tá brincando com ele, vocês estão fazendo a coisa juntas? Esse é um ponto. Muitas vezes nesse processo, né, como que o narcisista vai se manifestar nessas relações? Todas as suas conquistas são poucas, ele não comemora. E quando você faz uma coisa que não tem como ele negar que você fez, ele vai te contar que ele fez uma coisa melhor ainda. Ou então, que você só fez aquilo porque ele estava na sua vida. E ele apoiou você para você conseguir fazer isso. Porque se não fosse ele, você continuaria trabalhando naquele emprego lá que você ganhava R$1.000. Então, até as suas conquistas não são reconhecidas como conquista e muitas vezes são menosprezadas, são diminuídas. Você provavelmente pode estar se relacionando com uma pessoa narcisista. Toma cuidado, porque isso vai fazer mal para sua autoestima, saúde mental e todos mais os outros. Fica claro até aqui? Olha só, o que mais que a gente pode ver em termos de característica nessas relações, né? São pessoas que normalmente demonstram comportamentos muito arrogantes ou atitudes muito arrogantes. De novo, na nossa sociedade, a gente aprendeu que a gente tem que ser humilde. Brasileiro, se você for mulher, então você tem que ser humilde.
Se você começa a chegar aqui e falar, porque eu fechei um contrato tal, porque minha agenda tá cheia, porque a Adriana tá se achando. A gente é assim, mulher adora se criticar. Coisa ruim a gente falando pra gente, pras nossas coiguais, nossa, fulano tá se achando. Por quê? Porque ela é foda mesmo, porque ela passou na prova que ela queria? A gente devia falar, fulano, você é foda mesmo. Espero que um dia eu chegue igual você tá. Olha só que a gente não vê isso. Então, o que a gente meio que aprendeu culturalmente falando? Que você se reconhecer quem você é você ser uma pessoa altiva, é você ser uma pessoa arrogante. Gente, você reconhecer quem você é, não é você ser uma pessoa arrogante. E me falaram isso uma vez, eu nunca esqueci, eu uso isso como parâmetro. Arrogância não é você pensar bem a respeito de si mesmo. Arrogância é você pensar mal a respeito dos outros. Eu virar aqui e falar, eu sou uma terapeuta foda, eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei pra isso. Quando eu tenho um caso que eu não sei o que eu faço, eu estudo, eu pego supervisão, eu me dou 100% para atender os meus pacientes. Essa é uma coisa. Outra coisa é eu ficar aqui falando, porque o Vinícius é ruim, porque a Patrícia não sei o que lá, porque a Gestalt faz isso, porque a TCC nananã. Gente, problema. Olha só, você ser bom não tem problema nenhum. Você conhecer as suas habilidades, você reconhecer as suas habilidades, isso é ótimo. Mas você achar que não tem ninguém melhor no mundo que você, isso é prepotência. Esse negócio que eu fiz, ninguém no mundo faria como eu. Faria sim, a gente sabe. Talvez até melhor. E a questão não é que a gente precise se comparar com os outros. Ok? Exatamente. Obrigada, Duda. O grande problema do narcisista é que ele precisa invalidar o outro para ele se destacar. Isso é você ser uma pessoa arrogante. É você ter que diminuir as outras pessoas para você mostrar o quão bom você é. Você não é bom, você só tá fazendo as pessoas olharem para uma perspectiva para parecer que você é bom, você é fake. Essa é a realidade, gente. Pessoas muito arrogantes tendem a ser pessoas fakes. A arrogância muitas vezes vem até mesmo para esconder o grande problema de insegurança que essas pessoas têm. Ok? Então, esse é um cuidado. Olha só, pra gente caminhar pro final aqui, que meu tempo deve estar acabando. O que acontece se você passar muito tempo com essas pessoas, com esse tipo de transtorno? Você vai ter sequelas. Essa é uma realidade, tá? Se você conviver com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista e não se trata, você vai ter sequelas na sua saúde mental. Não tem como. Não sei se você conseguir passar por tudo isso, você vê se tem como sair imune. Pessoas que convivem, que têm essa convivência com narcisistas, normalmente têm suas saúdes mentais afetadas. Sabe qual que é a primeira coisa que é afetada? Autoestima. Você vai estar sempre se sentindo uma merda, você sempre menos, tudo que você faz não tá certo, tudo que o outro faz é muito melhor. Não tem autoestima que aguenta, não tem autoimagem que se sustenta, você sendo bombardeado o tempo inteiro falando que você não presta. Parte da nossa identidade pessoal, ela é social. O feedback que nós recebemos dos outros faz diferença na imagem que nós construímos de nós mesmos. Se você só recebe feedback pejorativo, não tem autoestima que sobreviva a isso. Com a autoestima minada, você vai ter problema com depressão, você vai ter problema de ansiedade, você vai ter problema de insegurança, você vai vai ter sempre medo, você vai estar sempre estressada. Isso faz com que essas pessoas tenham dificuldade em colocar limites. São pessoas que, por conta desse padrão comportamental, quando são inseridas, podem entrar para um quadro de dependência emocional. Vou falar sobre isso agora em março também. Olha só, se você está num relacionamento que você precisa estar mal para o outro estar bem, você precisa rever essa relação. E é normalmente isso que acontece quando a gente se relaciona com pessoas narcisistas. Normalmente a pessoa só está muito bem quando a gente está meio ruinzinha, porque a gente precisa dela. A gente precisa estar com o outro porque a gente quer estar com o outro, não porque a gente precisa estar com o outro. Esse é o ponto.